Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês hoje. Nós vamos falar um pouco sobre a equação da reta, continuar a ideia que foi dada na aula passada, e eu espero que vocês aproveitem, que vocês gostem. Peguem o caderno de vocês, o caderno do aluno, para auxiliar vocês durante essa aula. Nesta aula, quem está comigo é a professora Sandra, e ela vai ser a porta-voz de vocês no chat, tá bom? Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a essa aula. Então vamos lá, professor Jonas, vamos começar. Então vamos lá. Hoje a ideia, basicamente, que eu vou passar para vocês, é de novo a equação da reta. A equação da reta que nós passamos para vocês na aula passada era relacionada à tangente. Então, com a tangente, como eu conseguia localizar? Nem sempre você consegue um ponto, ou nem sempre você consegue fazer uma reta, ou ela sair reta e saber qual ponto corta o eixo Y, como nós vimos na aula passada. A ideia hoje é passar um modelo que vocês consigam fazer sem a utilização de nenhuma construção geométrica. Apenas a parte álgebra, né? Apenas a parte de resolução, de você conseguir resolver apenas com uma construção. Essa demonstração que eu vou fazer hoje com vocês, ela é um pouquinho demorada em alguns aspectos, mas depois, você tendo familiaridade, você pode pular até alguns passos. Eu vou fazer o passo a passo com vocês em todas as atividades, e eu espero que vocês consigam ver. Na equação que eu estou colocando aí para vocês na tela, é o seguinte, ela se chama equação reduzida da reta, então nós estamos olhando, que é o y menos o y0, onde igual a m, x menos x0. O y é o valor que nós não vamos alterar. O y0 é um ponto que nós vamos localizar dentro dessa reta. O m é aquele coeficiente angular que nós estávamos fazendo anteriormente. X menos x0 são os dois termos que nós vamos fazer. Qual que é a ideia para conseguir você localizar essa ideia do coeficiente angular? O coeficiente angular a gente utiliza a letra m. Então, toda vez que você encontrar esse coeficiente angular, nós vamos utilizar essa letra m. Ou seja, a mesma divisão da tangente. y2 menos y1, x2 menos x1. Quando nós temos essa nomenclatura, aonde que eu chego? Na seguinte posição. Quando eu tenho y2 menos y1, x2 menos x1, aqui no caso, está dividindo. Se eu jogar para o outro membro multiplicando, eu vou ter m vezes x2 menos x1, que é igual a y2 menos y1, que é a equação que vocês viram, só que ao contrário. Então, se eu inverter, eu vou tirar o 2 aqui, no caso, e o 1. Então, vai ter y menos y0, coeficiente angular. Tomem muito cuidado com isso. Coeficiente angular. Ele é o que dá a definição de ângulo aí que vocês vão enxergar, né? Então, esse coeficiente angular é o que faz a reta x menos x0. Nós, professores de matemática, adoramos algumas coisas e também podemos chamar ele, eu acho que você vai até decorar mais fácil, como ioiô mi xoxô. É uma definição que nós utilizamos para tentar facilitar, para vocês conseguirem enxergar aonde nós encontramos essa reta. Então, essa é a forma reduzida de nós conseguirmos encontrar a reta. Na tela de vocês aí, no próximo slide, eu vou fazer um exemplo. Esse exemplo nada mais é do que construir essa reta reduzida. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho um ponto A como 2 menos 1, e eu tenho um ponto B, menos 1 e 5. Então, esse, basicamente, é o ponto aí, né? Esses são os dois pontos A e B que nós temos para localizá-lo dentro dessa reta. Então, eu quero saber a reta que passa por esses dois pontos. Eu não quero construir o gráfico. Eu não tenho régua, eu não tenho como fazer. Eu quero fazer a equação da reta. O que eu faço? Primeiro, descubro o coeficiente angular. Eu vou tentar montar uma tabela para vocês tentarem localizar de como a gente faz isso.
Então, eu tenho. Então, vou voltar. Então, eu tenho o ponto A. 2 menos 1 aqui. Menos 1 e 5 aqui, ó, é o valor do ponto B. Se eu montar uma tabela, olha que legal. Eu vou ter os valores de x aqui e os valores de y aqui. Então, eu tenho os dois valores de x e os dois valores de y. Eu vou fazer nada mais, nada menos do que uma subtração. Olha aí na tela de vocês, já está resolvendo essa subtração, mas eu vou fazer esse passo a passo com vocês. Na parte de cima, no numerador desse m, eu vou ter 5 menos 1. Então, no numerador, essa parte de cima, eu vou ter o 5 menos 1. No denominador, eu vou usar esses dois. Então, menos 1, menos 2 aí, né? Aqui, regra de sinal, simples. Terceira série do ensino médio, sinais iguais, sabe que é positivo. Então, 5 mais 1 dividido por menos 3. 5 mais 1, eu sei aqui que é 6. Dividido por menos 3, então eu sei que o m é menos 2. Então, na tela aí de vocês está a mesma resolução que eu fiz agora. Então, eu já encontrei o valor, no caso aí, o valor de m, meu coeficiente angular. Só que agora eu quero localizar a equação da reta. Então, eu vou ter y menos y0, m, x menos x0. Escolha dois pontos aleatórios. No caso aqui, eu vou escolher um ponto agora. Eu vou precisar de um ponto para encontrar. Primeira coisa, substitua o valor de m. O meu valor de m eu já descobri. Menos 2. Para não fugir muito, na tela de vocês, está utilizando o ponto menos 2 e menos 1. Então, desculpa, o ponto 2 e o ponto menos 1. Então, esse é o ponto aí, se eu não me engano, é o A, não é isso? Então, é o ponto 2 menos 1. Então, eu vou substituir aqui na equação, no contexto da equação. Então, eu vou copiar y, vou copiar o sinal, vou copiar x e vou copiar o sinal. Tudo isso eu copiei. Agora, eu vou substituir o ponto. O y, menos 1. O x, 2 aqui. Aqui, ó, regra de sinal. Isso aqui dá positivo. Beleza. Por favor, multiplicação de parênteses distributiva. 2 vezes menos x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 2, regra de sinal, mais 4. O 1 está positivo, vai para lá negativo. Y é igual a menos 2x mais 4, positivo. Foi para o outro lado, negativo. Subtrai. 4 menos 1 dá 3. Encontrei a equação da reta. Muitos aí, vocês podem pular passos. Vocês podem pular o que vocês acharem mais fácil. Eu estou fazendo, substituindo, bonitinho, tal e etc. Então, essa é a ideia, esse é o contexto de como vocês chegarem na equação da reta. Eu vou dar uma atividade para vocês, voltando da aula passada, no passo a passo, para vocês conseguirem localizar essa reta. Então, olha aí na tela de vocês, nós vamos ter a atividade 1. Essa atividade 1 está assim. Primeiro, localize no plano cartesiano os pontos A e B, A, 7, 5, B, 0 e menos 2. Trace a reta, então você vai lá, traça a reta. E aí depois eu quero que você encontre a equação da reta. Vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem no caderno e responderem também no chat. Respondam no chat que assim, quando nós voltarmos, a Sandra vai falar o nome de vocês e a resposta de vocês, tá bom? Então, 5 minutinhos para vocês.
Bom, Jonas, recebemos algumas respostas aqui no chat. A estudante Ana Flávia, ela apresentou uma solução bem interessante. Ela não apresentou a solução na forma da equação reduzida, ela já apresentou a resposta na forma da equação completa, que nós não abordamos, mas que também faz sentido, né, nesse contexto. Ela diz que a resposta é 7x menos 7y igual a 14. Né? O Gustavo ficou na dúvida. A gente teve aqui outros comentários dizendo que a explicação, para você aprofundar um pouco mais na explicação agora do exercício, então eu vou passar a palavra para você resolver. Beleza. Então, nós temos o seguinte. Se vocês olharem no contexto aí, primeiro eu vou fazer a questão A e B, que vocês já viram na aula passada, e aí eu vou mostrar na tela para vocês. E eu vou fazer de duas formas. Então, na tela de vocês está aí, está a construção gráfica. Então, eu encontro lá o ponto 7, que ele está na equação do ponto A. 7 e 5 de y, o ponto A lá em cima, se vocês localizaram. E o ponto B, ele está bem na reta y. É o ponto 0 e menos 2. Então, essa equação essa reta aí, é a resposta, já definiu, né? Para eu localizar os dois pontos, então localizei os dois pontos, tracei a reta. Já está resolvida uma das equações da tangente, mas eu vou fazer com um m para vocês. No próximo slide, que eu vou passar aí para vocês, ele vai estar aparecendo a resolução toda e eu vou fazer ela de novo. Eu vou fazer de duas formas. Então, a primeira aí está para encontrar o valor de m. Então, como se faz a conta? Então, ele fez menos 2y menos 5 de y, subtraído é o menos 7. E no denominador, os dois valores de x, 0 e menos 7, que deu menos 7. Regra de sinal, menos e menos, aí ele fica positivo. 7 dividido por 7 dá 1. Encontrei o coeficiente angular. Se eu olhar, substituir no ponto 7, 5, eu vou ter no y0 ali, eu coloquei o 5. E no x0, eu vou colocar o valor de x, que é 7. Então, substituindo, resolvendo aí a conta, eu vou ter y menos 5, 1 vezes x dá x, 1 vezes menos 7 deu menos 7, que está aí embaixo para vocês. Jogando o menos 5 para o outro lado da equação, do outro lado da igualdade, nós vamos ter x mais 5 menos 7. 5 menos 7, menos 2. Y é igual a x menos 2. Talvez não tenha ficado muito claro, então vamos fazer aqui. Então, eu tenho o ponto. Então, eu tenho lá o ponto A e B. Eu geralmente monto ele, como eu mostrei para vocês, em formato de tabela. 7 e 0 são os valores de x aqui, né? Ó. E 5 e menos 2 são os valores de y. Ponto A, ponto B. Eu não estou fugindo dos pontos, né? Então, eu vou fazer de novo o m. Então, o m é o y menos y0, x menos x0. Ou seja, subtrair um pelo outro. Então, eu vou subtrair o de baixo pelo de cima. Então, no numerador, nessa parte aqui, eu vou ter menos 2, que é o valor de y de b, né? Menos 2, subtraindo com o de cima, menos 5. Então, eu tenho a parte do numerador. No denominador, eu vou fazer a mesma ideia aqui. Então, eu tenho 0 menos o outro valor do x, que no caso aqui é 7. Como vocês viram já na resposta, eu tenho menos 7 dividido por menos 7. Simples, né? Então, vamos lá. Senhores, menos e menos, mais 7 dividido por 7, 1. Esse é o meu valor de m. Defini o valor de m. Y, então vamos lá. Ioiô, mi, xoxô. Na equação que vocês viram, ele substitui no ponto A. Vou fazer diferente, vou substituir no ponto B. Então, eu tenho o valor de y aqui, vou substituir aqui. Y menos menos 2, é o valor do y aqui. O m eu encontrei que é 1. Meu x copia, menos o valor do x, que no caso aqui é 0.
Tudo bem? Beleza. Aqui, ó, menos e menos dá mais. Então, mais 2 aí, né? Beleza. Aqui vocês podem fazer a distributiva. Mas eu vou fazer uma sacada aí. Eu posso subtrair qualquer número menos 0 é ele mesmo. Pensa no número aí agora. Pensa, mentaliza o número. Subtrai 0, vai dar ele mesmo, né? Então, sempre que você subtrair um número por 0, é ele mesmo. Ou seja, 1 vezes x. O 2 está positivo, vai para o outro lado, negativo. Então, eu tenho x menos 2, como eu tinha apresentado aí para vocês. Então, essa equação da reta aqui é a equação reduzida da reta, né? Como teve uma aluna que colocou que não é a equação da reta, ela colocou a geral, né? Vocês mais para frente vão ver isso. Mas essa é a equação da reta. Essa é uma das formas para vocês resolverem. Na aula passada, nós fizemos um outro modelo. Então, vocês podem utilizar o que é mais fácil, né? Alguém tem alguma pergunta no chat, alguma coisa, Sandra? Não, não tem nenhuma pergunta, não, mas eu acho que pela interação aqui o pessoal compreendeu, né, essa ideia da equação reduzida da reta, né, que antecede calculando o coeficiente angular, ele é um dos valores que vai ter que definir, né, a equação, e mais o valor, que é o coeficiente linear, que é um termo independente, ele não tem variável, né, ele não tem ninguém multiplicando das variáveis. Então, foi bem bacana aqui, professor. É isso mesmo. Agora nós vamos dar uma outra definição para fazer um exercício que está no caderno do aluno, relacionado a paralelas. Então, paralelas são duas retas que elas não se cruzam, né? Na tela de vocês aí, eu tenho várias paralelas. Talvez não dê para enxergar muito, mas eu tenho várias paralelas formando um único ângulo que é de 45 graus. Nesse caso aí, o que vocês têm que entender? É o seguinte, nessas retas paralelas, o que vai mudar é o meu coeficiente linear. Então, eu tenho, vamos lá, relembrando, y é igual a x mais b. Linear, angular. Então, meu a é o angular e o b é linear. Nessas paralelas aí, é uma paralela que é y igual a x mais 4. Então, tem uma paralela aí, né, que é igual a x mais 4. Então, tem uma delas que é paralela, que é x mais 4. Eu posso ter outra, e eu posso falar que é uma paralela se eu fizer assim, ó, y é igual a x mais 3. Quem que eu mudei aqui? Meu coeficiente linear. Se eu mudar o meu coeficiente linear, eu tenho uma paralela. Reparem, coeficiente angular é o mesmo. Então, isso aqui é paralela. Então, aqui, ó, são paralelas. Beleza? Se eu tiver coeficientes angulares diferentes, exemplo, y é igual a 3x mais 1, y é igual a 2x mais 1. Por mais que o coeficiente linear aqui, ó, por mais que o coeficiente linear aqui seja o mesmo, se o meu coeficiente angular é diferente, eu tenho retas que a gente chama de concorrentes, ou seja, elas vão se cruzar em um determinado momento. Em algum momento da vida, ela se cruza, né? Então, essa é a ideia. Então, eu tenho o seguinte, se o A é igual paralela, se o A é diferente, concorrente. Olhando nesse formato, eu vou dar um exercício aí para vocês me escreverem. Paralela, concorrente. Paralela, concorrente. Tem, inclusive, no caderno do aluno. Dá uma olhada aí no próximo slide, que ele está o seguinte. Que ele está o seguinte aí na paralela para vocês, né? Então, nessa atividade 2, que está no caderno do aluno aí para vocês vão colocar dentro dessa coluna aí que vocês vão ver, qual que é paralela, qual que é concorrente. Sempre coloque paralela, concorrente, paralela, concorrente. Então, por exemplo, na primeira linha ali com a primeira coluna, o que elas são? O 2x menos 2 com 2x menos 1, o que elas são?
Vou dar 5 minutinhos aí para vocês executarem, voltando do chat, vocês podem responder e a gente responde essa questão, tá bom? 5 minutinhos.
Bom, Jonas, os estudantes responderam aqui. Alguns disseram que a primeira linha é paralela, paralela e concorrente. Outros disseram que a de baixo era concorrente, paralela e concorrente. E, na última, paralela, paralela e concorrente. E aí, Jonas, qual é a resposta? Então, vamos lá para a resposta. Então, retomando. Toda vez que é paralela, o coeficiente angular tem que ser o mesmo. Não é o mesmo, é concorrente. Então, concorrente, elas se cruzam, né? Tem alguma forma, em algum momento, elas se cruzam em um determinado ponto. Eu vou fazer de duas formas, de novo. Então, eu vou colocar na tela aí para vocês primeiro, para vocês olharem a resposta, mas eu vou fazer também no flipchart. Então, primeiro eu tenho, na sequência aí, nas linhas, eu vou ter a primeira, paralela, concorrente, concorrente. Na segunda linha, concorrente, concorrente, paralela. Na terceira linha, paralela, concorrente, concorrente. Então, essa é a resposta. Mas vamos identificar aqui, ó. Vamos olhar no flipchart e vamos tentar entender um pouquinho melhor aonde é paralela e aonde é concorrente para vocês conseguirem localizá-lo. Então, sempre que elas se encontram, você vai dar uma resposta. Então, essa é a ideia da tabela. Então, olhando essas duas, né? Então, eu tenho 2x menos 2, 2x menos 1. O 2 é o mesmo valor. Então, o 2, no caso, o coeficiente angular é o mesmo, então ela é paralela. Então, se os dois são iguais, é paralela. Continuando na mesma linha, o 2 com o 3, 2 e 3 são diferentes, ela é concorrente. Então, quando elas se cruzam aí, né, em algum momento elas vão se cruzar. Vocês podem muito utilizar um aplicativo que chama GeoGebra. Ele facilita muito essa construção. Depois a gente pode tentar fazer uma aula com ele para vocês verem, mas pergunte para o seu professor também. O GeoGebra facilita para vocês localizarem se elas são paralelas ou concorrentes também, tá? Na outra, aqui eu tenho 1/4. 1/4 é o coeficiente angular. Vem na frente do x ali, é o coeficiente angular. Com o 2, ela é concorrente, como responderam aí no chat, né? Como responderam aí no chat, está certo. Ela é concorrente. Olhando a outra, então, vamos fazer a outra linha, né? Eu vou ter 1/4 é o meu coeficiente angular, 2 é o meu coeficiente angular. Diferente, concorrente, então ela se cruza em algum momento. Na próxima, 1/4 e 3. 1/4 e 3 também são diferentes. Ela é concorrente também. Olhando para a última dessa linha, 1/4 de x e 1/4 de x. Está vendo que na equação que vocês olharem, ela tem o número 2, que é o meu coeficiente linear. Ele não importa nesse caso. Então, ela é uma paralela aqui. Por quê? Porque os coeficientes angulares são iguais, são os mesmos, né? Olhando a última linha, 2 e o 2 aqui, paralela. Então, ambos coeficientes iguais, né? O coeficiente linear igual, ela é paralela. Lembrando que o coeficiente linear aqui, eu estou desconsiderando, né? 2 e 3, simples, concorrente, coeficientes iguais, diferentes. E na última, 2 e 1/4, ela também é concorrente. Simples, né? Acredito que muitos devem ter acertado, e essa é uma questão que vocês têm que literalmente entender, porque ela é simples, né? Vocês podem fazer de várias formas e olhar de várias formas. Como eu falei para vocês, utilizem o GeoGebra, pergunte para o seu professor, ele talvez explique de uma outra forma e ele vai cair na mesma definição. Procurem o seu caderno do aluno, que é uma forma de vocês localizá-lo. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta no chat e não entendeu alguma coisa? Então, Jonas, eles aqui no chat eles estão agradecendo que eles entenderam melhor, né, a explicação. Que você explicou mais pausadamente, isso ajudou, contribuiu bastante para que eles pudessem entender. A outra questão é que eles estavam perguntando qual é a página do caderno do aluno, né? Então,
A gente não tem agora um número da página, mas se vocês procurarem aí, né, na parte de matemática do caderno do aluno, provavelmente vocês vão logo identificar essa página, essa atividade que o Jonas acabou de fazer. Então, assim, não houve nenhuma maior dúvida aqui, tá, Jonas? Beleza. Para facilitar, no caderno do aluno tem alguns exercícios, mas na AP de vocês também, que vocês receberam, tem alguns exercícios sobre. Dá uma olhada na sua AP, se você sabe resolver algum exercício ou outro. Pergunte para o seu professor as atividades que ele está passando, que provavelmente vocês já vão conseguir resolver essas atividades. Para encerrar agora um pouco a aula, eu gostaria de agradecer, claro, mas eu vou fazer uma revisão dela. Então, vamos localizá-lo. Aí na tela de vocês, eu coloquei uma revisãozinha simples para vocês tentarem sempre revisar ela, para vocês conseguirem estudar posteriormente a isso. Então, eu tenho o seguinte. Primeira coisa, equação reduzida da reta. Nós utilizamos hoje o método do Ioiô Michoxô. Vocês podem vê-los de alguns outros formatos, de alguma outra forma, de algum outro contexto, né? E dessas retas, né, que nós encontramos da equação da reta, nós vimos retas paralelas e retas concorrentes. Nessas retas paralelas e retas concorrentes, geralmente, às vezes, vocês têm que encontrar primeiro a equação para depois definir se ela é paralela ou concorrente, né? Então, fizemos também uma atividade do caderno do aluno aí, vocês interagiram no chat conosco. Gostamos muito da participação de vocês. Foi um privilégio estar aqui com vocês, né? E na última aí, continue seus estudos. Seus professores vão passar mais atividades, peguem atividades com eles, eles vão estar revisando, refazendo algumas atividades. A AP é uma importante ferramenta para vocês executarem. Posteriormente vai ter mais informações de como vocês vão executar, de como vai ser feito. Pergunte para o seu professor, ele talvez seja a melhor ferramenta, a melhor forma, claro, além da interação aqui que nós temos, de vocês tirarem dúvidas. Esse formato, essa ferramenta que vocês localizam dentro do caderno do aluno e nessas aulas do Centro de Mídias, é para simbolizar uma equação de como vocês resolverem, né? Mas ninguém vai substituir o professor da sala de aula de vocês. Acredito muito que vocês estão com saudade da escola, principalmente a terceira série, porque é o último ano, né? Eu espero que para a maioria, brincadeira, mas pensem sempre, é o último ano de vocês, tirem todo o proveito que vocês puderem das atividades, das aulas. Se puderem, revejam essas aulas no YouTube, façam o caderno dos alunos, as atividades aí para vocês. Mais algum comentário, alguma coisa, Sandra? Então, professor Jonas, eles encontraram a página do caderno do aluno, Encontraram? né? Encontraram sim a página 8, né? Alguém aí colocou no chat, só não sei quem é, porque não apareceu o nome aqui, mas gostaram da aula e também eles gostaram do Ioiô Michoxô. Lembrando que é uma frase isso, né, Jonas? Particularmente é bastante utilizado como uma forma da gente decorar algumas expressões matemáticas, né? Usualmente, se vocês forem procurar em livros didáticos ou mesmo no caderno do aluno, em outros materiais, vocês não vão encontrar essa terminologia, mas vão encontrar como uma equação da reta reduzida e, assim, a sua fórmula, a sua definição. Mas, como a professora Jonas disse, né, é sempre bom ter alguma coisa para destacar e trazer para a gente uma forma de decorar, talvez, né, aí, de memorizar algumas questões da matemática. Então, eu quero agradecer e parabenizar a aula. Professor, foi um prazer poder fazer a mediação dessa aula. E até a próxima aula, quando a gente tem aqui na semana que vem. Obrigada, viu? Eu agradeço também, principalmente a presença de vocês. É um privilégio estar aqui. Continuem em casa, nós estamos aqui por vocês e façam a diferença, né? Se vocês gostaram, espero que repliquem essa aula, passem para os demais e continuem os estudos. É um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo, viu? Tchau, tchau, até a próxima.